gravar. Ganso, fecha agora a saída para a internet. Som, ei, testando, som. Ei, som. Teste, som. Testando, som. Ei, teste. Som,
Testando, 1, 2, som, teste, som. Som, 1, 2, teste, som. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, graça e paz, amém? Antes de iniciarmos aqui, eu queria chamar o presbítero André, ele é o nosso tesoureiro, ele quer dar um aviso rápido, porque como a igreja ficou fechada esse período, ele quer dar aqui um esclarecimento para os irmãos. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Que bom, né? Nós estarmos reunidos mais uma vez aqui na nossa casa. E eu só um aviso breve. Nós estamos já no final do ano, na passagem. Então, os cartões dos dízimos para o ano que vem já estão começando a serem trabalhados. Só que só vão ser entregues em janeiro. Então, se algum irmão for devolver o seu dízimo, pegue qualquer envelope que achar ali na mesinha, ou atrás do irmão Valdir, coloque o seu nome e deposite no gasofilaço. Se não quiser colocar o nome também, não ponha. Mas, para a gente poder identificar você, coloque no gasofilaço. A partir do mês que vem, a gente já vai ter os envelopes corretamente. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, presbítero. Meus irmãos, estamos, graças a Deus, voltando depois de um grande período aí com a igreja fechada, e eu não vou falar muito desse assunto, porque a introdução do sermão de hoje, a gente vai estar fazendo aí uma abordagem sobre isso. Mas a nossa alegria é grande, e podermos nessa noite celebrar, glorificar o nosso Deus, embora nunca deixamos de fazer isso nas nossas casas, eu espero, né? Todos vocês, e também as mensagens que foram transmitidas pela live todos os domingos, né? A nossa escola dominical, pelo nosso presbítero Rafael, o presbítero Jean, e graças a Deus a igreja foi assistida. Hoje é 20 de dezembro, né, de 2020. Já alguns dos irmãos estão viajando, o nosso irmão Diogo fez uma cirurgia essa semana, outros irmãos que já nos visitam há tempo aqui, né, o pastor Mário, com a Márcia, ela fez uma cirurgia ontem, e está passando bem, graças a Deus, né? Queriam muito estar conosco aqui hoje, então fica aí a nossa oração por esses irmãos. O nosso irmão Paulo, César Ferreira, com a irmã Maria também estão viajando, saíram hoje, né, para o Rio de Janeiro. Então esses são os irmãos que a gente sabe que está viajando, ou que estão, né, enfermos e que nos passaram. Os demais, a irmã Cida, a irmã Aparecida Paro,
né, está também viajando, né? Mas estamos aqui, temos visitante também conosco, pela graça do Senhor, e nós ficamos felizes, irmãos. Eu queria, antes de dar continuidade aqui, dizer que para nós é um recomeço. Não de uma nova igreja, né? Mas é um recomeço da igreja. É um recomeço de voltarmos a caminharmos, de voltar a sonharmos, não é? A projetarmos para o ano de 2021. Deus tem sido muito bom e continuará sendo bom. Deus, ele não muda a sua bondade, né? E Deus generosamente, carinhosamente, amorosamente, misericordiosamente, aí você pode colocar quantas mentes você quiser, né? Deus continua e continuará cuidando da sua igreja, que somos todos nós. Queridos, eu queria convidá-los a ficar de pé nesse momento e nós vamos invocar a presença do nosso Deus em oração. Oh Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus tremendo, Deus Todo-Poderoso, é a Ti que nós invocamos nessa hora, no nome bendito de Jesus. Estamos aqui, Senhor, como igreja reunidos, estamos aqui em comunhão, Senhor, porque a maior comunhão é a Tua, do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, e isso o Senhor não tirará, isso permanecerá, Senhor, mesmo que nós como membros desse corpo, estejamos longe uns dos outros, nós nos aproximamos pelo Teu Espírito e pelo Teu grande amor manifestado a nós na pessoa bendita de Jesus. Mas nós confessamos a Ti, Senhor, que não há nada melhor do que o ajuntamento da Tua igreja, dos Teus filhos, dos Teus redimidos, Senhor, reunidos para Te adorar. Essa é a Assembleia dos Santos, Senhor. E nós queremos, como igreja do Senhor, Te glorificar nessa noite, Te exaltar, Senhor, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, Senhor, nós Te exaltamos e queremos, Senhor, que todos os momentos desse culto seja para a Tua glória. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração, todo esse culto, no nome bendito, amado e querido de Jesus, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Queridos, ainda em pé, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, o versículo 21. Lembrando que hoje é o domingo que antecede o Natal, o nascimento de Cristo, e por isso que nós estamos lendo esse versículo, já que nós não teremos no meio da semana o culto, né? Como sempre fazemos no domingo anterior, né? Então, Mateus, capítulo 1, o versículo 21. E nós vamos ler em uníssono, todos juntos. Vamos lá? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vocês podem se assentar, queridos e queridas. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, a Trindade Santíssima, no conselho da sua vontade, nos proveu Jesus Cristo, o seu Filho, para que viesse ao mundo e nascesse da Virgem Maria, se tornasse um de nós, vivesse entre nós, cheio de glória, como um Deus encarnado, mas ao mesmo tempo homem, sentindo a nossa dor, sentindo o nosso pecado, para que chegasse o tempo em que ele pudesse entregar sua vida e morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Aqui nós temos o cumprimento de uma promessa que começou lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 15. E que muitos dos profetas, os patriarcas, os salmistas, reis, falaram dele, profetizaram a respeito dele. E agora, aqui em Mateus, se registra o nascimento de Jesus Cristo. E aqui é dito que o nome dele seria
Jesus, porque quer dizer Salvador, que ele salvaria o seu povo dos pecados deles. E Jesus, ele cumpriu. Ele morreu em nosso lugar. E o seu sangue foi derramado pelo perdão dos nossos pecados. E por isso que o crente e a igreja, ela deve começar invocando, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Mas após fazer isso, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer que nós precisamos todo dia dizer para o Senhor: Senhor, eu sou pecador. E eu pequei contra Ti hoje. Mas eu tenho convicção e certeza que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi suficiente para me perdoar, para apagar o meu pecado. E é esse momento que nós temos para confessarmos ao Senhor e tomar posse desse perdão. Então eu quero convidar a cada um, nesse momento, mesmo assentado como você está, a curvar sua cabeça, ter um momento de reflexão da sua vida com Deus, de orar, de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Depois de um minuto de oração silenciosa, quero convidar o presbítero Jean para estar fazendo essa oração de confissão e também de gratidão ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Senhor nosso Pai, obrigado por esse momento, onde nós podemos pensar e ver os nossos pecados que nós cometemos contra Ti, meu Senhor. Estamos pedindo perdão, meu Pai. Nós sozinhos nunca conseguiríamos alcançar a salvação. Sozinhos nós nunca conseguiríamos ser santos, meu Senhor. Se não fosse a Sua graça para conosco, o Seu Filho ter morrido no Calvário para nos ajudar a cada dia no nosso processo de santidade. Se Jesus não tivesse apaziguado a sua ira contra nós, ó Senhor, nós somos pecadores, somos falhos. Nos ajude a todo dia, a cada momento da nossa vida, meu Pai, a não cometer o pecado contra Ti, a não desobedecer às Suas leis, meu Senhor. Nos ajude e, por favor, nos perdoe por aqueles pecados que nós cometemos, que muitas vezes sabemos que é e mesmo assim cometemos, ou para aqueles pecados, meu Senhor, que muitas vezes pecamos inconscientemente, meu Pai, porque nós somos falhos e pecadores. Só a Sua graça para nos sustentar nesse mundo, meu Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada momento da nossa vida no processo de santificação. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, por tudo que Cristo fez por nós, em favor de nós. Nós damos as boas-vindas ao nossos visitantes, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós abraçamos você, mesmo com distanciamento social, mas sinta o nosso abraço, né? Carinhoso nessa noite, e que Deus possa abençoá-los grandemente, e que vocês possam se sentir acolhidos por essa igreja. Queridos, nós vamos cantar o hino de número 230, nós vamos acompanhar, esse hino vai ser tocado e cantado. Hino 230, a letra também vai ser projetada. Aqueles que puderem ficar de pé para exaltar o Senhor com esse hino, fiquem. Bom, enquanto coloca ele... já.
Messias prometido. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor, e em glórias e vida nos dá sempre eterna. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Quem vai ofertar e dizimar pode fazer agora. Nos céus adorai os anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contente rendamos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Esse período, todos os irmãos da igreja estiveram dizimando, né? Diretamente numa conta, né? Hoje nós estamos voltando aí à nossa forma normal. Eu esqueci de anunciar aqui, que durante o hino os irmãos pudessem estar aí contribuindo. Meus irmãos, nosso Deus tem sustentado a nossa vida, tem sustentado essa igreja. Nosso Deus é muito bondoso para conosco. Tudo que nós recebemos provém de Deus. A vida, a saúde, né? O nosso emprego, não é? E até mesmo a generosidade que nós temos no nosso coração de devolver aquilo que é dele, de dividir com aquele que não tem. E nós vamos, nesse momento, estar agradecendo ao Senhor, uma oração de adoração e louvor, e também de intercessão, intercedendo pelos irmãos que já foram citados aqui, que estão viajando, que estão enfermos, que estão se recuperando de cirurgia, não é? E também orando pela nossa igreja, para que o Senhor continue derramando das suas bênçãos sobre todos. Eu quero convidar o nosso presbítero Rafael para estar fazendo essa oração nesse momento. Que nós possamos junto estar aí agradecendo ao Senhor nesta hora. Pai nosso que estais no céu, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Criador, é o Senhor quem nos fez para a honra da Tua glória, e não só nos fez, como também a Tua providência, Senhor, nos segue a cada dia. O Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um de nós, o Senhor não nos tem deixado faltar nada, Pai. Em meio à pandemia, o Senhor tem cuidado dessa igreja. Em meio ao distanciamento, Senhor, o Senhor ainda tem cuidado dos nossos irmãos. Nós temos testemunhos muito poucos aqui de irmãos, ó Deus, que perderam seus empregos, de irmãos que passaram por dificuldades. E isso é graças à Tua providência, Senhor. E isso é graças ao Teu cuidado. Porque mesmo, Senhor, em meio às dificuldades, o Senhor não nos desampara, Pai. Nós Te agradecemos por cada irmão
que tem ofertado, que tem dizimado, Senhor, na tua obra. Que o Senhor continue abençoando, prosperando, ó Deus. Que o Senhor continue dando saúde, que o Senhor continue, ó Deus, cuidando de cada um de nós, ó Pai. Porque tudo que nós fazemos para o teu louvor e para a tua glória. Que o Senhor possa, cada dia mais, ó Deus, estar nos abençoando para que nós possamos lá fora, tanto aqui dentro quanto lá fora, glorificar o teu nome, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E a nossa maior dádiva, Deus, que o Senhor já nos deu, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos por isso também, ó Deus. E louvamos e te agradecemos pela volta da igreja, pela volta dos cultos presenciais. Te louvamos, ó Deus, porque a tua igreja se faz presente, tanto aqui quanto aqueles irmãos que estão assistindo em casa. Então que o Senhor continue nos fortalecendo como igreja, para que nós possamos continuar glorificando, cultuando e exaltando o teu nome, Deus. Nós te louvamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Creio que pode se assentar. Eu queria convidar o presbítero Rafael, ele vai estar dirigindo aqui o momento de cânticos. 2 cânticos, é isso? Nós vamos estar adorando ao Senhor, juntamente com ele. Quando ele começar ali a cantar, se aqueles que quiserem ficar de pé, para a voz ficar melhor aí, sair melhor, né? Podem ficarem de pé para louvar o Senhor, juntamente com o nosso presbítero. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Nós vamos louvar a Deus com 2 canções. Essa primeira canção, conhecida como Vim para Adorar-te, ela fala da luz do mundo que veio à terra. E eu me lembro do livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 2, quando diz que o povo estava em trevas, mas eles viram uma grande luz. E o interessante é que quando nós continuamos a ler aquele texto, o profeta nos diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E hoje, como nós estamos comemorando o Natal nesse culto, Jesus Cristo é a nossa luz do mundo. Então que nós possamos então cantar nesta noite tendo em mente que, apesar de nós estarmos na escuridão, Jesus Cristo brilhou a sua luz sobre nós. Luz do mundo, viesse à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós nunca saberemos o preço que o Senhor pagou por nós naquela cruz. É por isso que a salvação ela é única e somente pela graça. Porque nós cremos em Ti, ó Pai, e nós somos revestidos da Tua justiça. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando percebo cruz maldita, por Teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar
de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, nosso Deus. Mesmo em pé, queridos, vamos abrir a palavra de Deus novamente. No Salmo 46, versículo de número 1. Versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Eu creio que provavelmente todos vocês sabem esse versículo decorado, né? Mas como é costume a gente abrir a Bíblia, e que faz bem, né? Estar com a Bíblia na igreja, poder abrir a igreja junto, a Bíblia junto com os irmãos, né? E ler. Salmo 46, versículo 1. Vamos ler juntos novamente. Salmo 46, fica bem no centro da Bíblia. Na minha Bíblia está na página 778, né? As Bíblias nem sempre são iguais, né? Vamos juntos? Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agora sem a Bíblia, sem olhar aí no celular, vamos lá juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos orar. Grandioso e eterno Pai. Pai, nós queremos te pedir agora que o teu Espírito Santo nos revista da autoridade, do poder, da tua palavra, Senhor, para esta mensagem. E que o Senhor, no poder do teu Espírito Santo, abra o nosso coração para o entendimento, abra os nossos ouvidos para ouvir, e que nós possamos, Senhor, receber essa palavra, sermos edificados por ela, Senhor, e que ela gere vida, que ela gere esperança para essa igreja e para todos aqueles que nos ouvem nesse momento e ouvirão essa mensagem no decorrer dos dias. Nós oramos, Pai, no nome precioso, amado, querido, daquele que venceu a morte em nosso lugar e que voltará. Amém, amém. Irmãos, irmãs, vocês podem se assentarem. Dezembro de 2019. Mês e ano inesquecível. Aproximava-se um sonho de todos nós, Igreja Presbiteriana de Penápolis. Que sonho! A expectativa do término desse templo, da construção e a organização da nossa igreja, a eleição dos nossos oficiais. Foi um mês de correrias, ansiedades, desafios e expectativas. Parecia que o tempo não seria suficiente para que o nosso sonho se realizasse. Foi necessário muita disposição, entusiasmo e envolvimento de todos para que chegássemos à data programada e pudéssemos mudar o templo e que fosse organizada a congregação em igreja. Deus nos abençoou grandemente, usando homens e mulheres desta igreja que pegaram no cabo da enxada, carregaram pedras, viraram pintores e pintoras, alguns cuidaram da limpeza,
outros trouxeram lanche para os trabalhadores, outros oravam, e tudo aconteceu dentro do prazo para a tão sonhada inauguração, para que a tão sonhada inauguração acontecesse. No dia 15 de dezembro de 2019, estávamos inaugurando o templo com um culto de gratidão ao nosso grandioso Deus pelas bênçãos recebidas. E naquela noite, a igreja estava lotada de pessoas, de jovens, de crianças, convidados especiais, muitos louvores, coral, conjunto, a mensagem da palavra de Deus, a ordenação dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos. Depois, confraternização, muitos abraços, muita comida, muita alegria, muita gratidão na vida de cada um de nós. Era final do ano. Havia muitas expectativas para o ano novo de 2020. Mas o inimigo chamado coronavírus, mais conhecido como Covid-19, invadiu o mundo. Chegou ao nosso país, em nosso estado e em nossa cidade. Tudo mudou em nossas vidas. Todos nós fomos afetados de alguma maneira. Comércio, escolas e algumas empresas fecharam. Não esperávamos que algum dia ficassem sem os cultos presenciais e coletivos da igreja. Mas aconteceu. Em março de 2020, o ano que ainda não findou, fechamos o templo. Todas as nossas atividades presenciais foram suspensas. Hoje estamos de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi decretado pelas autoridades de saúde o distanciamento social. Não só no Brasil, mas em quase todos os países do mundo. O uso de máscaras e álcool gel passou a fazer parte constante do nosso cotidiano e do nosso orçamento. Algo que jamais esperávamos. Veio a fase de adaptação de um novo tempo em nossas vidas. Quase tudo começou a funcionar online, graças ao nosso bondoso Deus, que projeta e executa no seu tempo e na história, tudo com um propósito. Muitas pessoas ouviram a palavra de Deus pelo Facebook, pelo YouTube e outras mídias sociais. A igreja chegou a lugares jamais alcançados, levando consolo, esperança e salvação. Mas por outro lado, além da pandemia, veio as calamidades. Hospitais com suas UTIs lotadas, pessoas morrendo por falta de um remédio específico contra a doença, desespero, medo, insegurança, angústia, tomou conta de todo o nosso país. Não esperávamos que junto com a pandemia viesse a miséria, o desemprego, a elevação do custo de vida e os consequentes dramas familiares, a desmotivação da liderança e das classes dominantes que manipulam e que têm a responsabilidade de projetar e dar o ritmo das coisas em nosso país. Por esta causa, a insegurança, a angústia e a ansiedade afetaram todos nós. Hoje, pela graça do nosso Senhor, reabrimos a igreja com os cultos presenciais, mas tomando todos os devidos cuidados necessários para mantermos o distanciamento social, cuidarmos uns dos outros com muita responsabilidade, e esperamos que você faça isso com amor, com respeito.
na esperança que uma vacina chegue e pela poderosa mão de Deus faça efeito contra o Covid-19 e as coisas voltem ao normal, como antes, se é que seja possível. Para Deus é, mas nós esperamos dias difíceis, não é? Não esperamos muita melhora até que Cristo volte. Diante de tanta calamidade, medo, insegurança, angústia que se apoderaram de nós e também de muitas expectativas, principalmente para o ano que vai chegar, perguntamos. Eu quero que você preste atenção nessa pergunta. O que nós cristãos devemos fazer? Como devemos nos comportar em meio a essa tamanha ruína que nos assola? Só nos resta nos voltarmos para a palavra de Deus e pedir que Ele nos restaure, renovando a nossa confiança totalmente nele. Como que está a sua confiança em Deus? Como que você passou esse período? Quais foram as decisões que você tomaram, certas ou erradas? Como que nós podemos nos voltar para Deus nessa noite? Como que nós podemos reconectar a nossa confiança em Deus? Talvez nesse período você deixou de ler Bíblia. Talvez nesse período você deixou de orar. Talvez nesse período você deixou de se ajoelhar na presença de Deus. Talvez você deixou de louvar, de celebrar, de agradecer. Mas é tempo agora de restaurar essa confiança em Deus, essa esperança em Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, quando nós lemos o Salmo 46, eu espero que você depois possa ler esse salmo em casa, embora que vamos citar aqui outros versículos, os nossos olhos possam se abrir e o nosso coração se encher de segurança, esperança e confiança diante da grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso. E possamos cantar juntos com o salmista, declarando em todo o tempo que somente o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas difíceis, nas horas de tribulação. E daqui vem o nosso tema de hoje, Deus presente em todas as nossas tribulações. Como pastor eu pude estar em algumas casas, orar com alguns irmãos, recebê-los aqui no gabinete pastoral, pude ver o sofrimento de muitos, a luta de muitos, em muitas áreas. E alguns desses estão aqui hoje, conosco, celebrando, adorando ao Senhor. Deus presente em todas as nossas tribulações. Cantamos que o nosso Deus é presente em todas as nossas tribulações com 3 certezas que este salmo nos fornece. Perguntamos quais são elas. A primeira certeza que o salmista nos traz, que esse salmo nos traz, é que nós podemos cantar que é somente Deus que é o nosso refúgio. A primeira certeza que podemos cantar é que somente Deus é o nosso refúgio. O significado desta palavra retrata o Deus Todo-Poderoso como aquele que tem o poder de cuidar dos seus escolhidos, de cuidar do seu povo. Só Deus pode nos defender. Só Deus pode nos proteger. Só Deus pode nos dar segurança em todo o tempo. Seja em que momento for. Você confia nessa promessa da palavra de Deus? Você confia? Veja que o salmista, ele não está afirmando que o Deus Todo-Poderoso nos concede
refúgio, ou que Ele reserva para nós um lugar que possamos nos refugiar. Porém, afirma que além do Deus Todo-Poderoso ser o nosso provedor de lugares de refúgio, de abrigo, de proteção, Ele mesmo é e sempre será o nosso refúgio, o nosso abrigo. Ele é o provedor desses lugares, mas somente Ele é e sempre será o nosso refúgio, o nosso abrigo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, diante dessa pandemia, diante da insegurança que nos assola, diante da angústia que temos passado, ou qualquer tempestade que nos cerca, podemos encontrar segurança, proteção e conforto no nosso Deus. Porque o nosso Deus é a nossa defesa em todos os momentos de tribulação. Somente em Deus, eu e você, podemos encontrar segurança, mesmo quando tudo parece sem solução. Mas nós podemos nos voltar para Ele e confiar nas suas promessas, que Ele é o nosso refúgio. Amém, igreja? Mas a segunda certeza que nós podemos cantar é que somente Deus é a nossa força. Somente Deus é a nossa força. A palavra fortaleza fala de poder, fala de força. A Bíblia, na linguagem de hoje, e outras Bíblias, traz a seguinte tradução: Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Que a palavra hebraica pode ser traduzida por poder e força. Meus queridos irmãos e irmãs, somente os fracos, somente os debilitados, somente os desanimados precisam de força. Aqui o salmista afirma que o Deus Todo-Poderoso é aquele que faz forte os fracos. E nós encontramos na Bíblia o profeta Isaías, por boca de Deus, nos revelando também essa verdade. Se você quiser conferir na sua Bíblia, abra a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, o versículo 31. Aqueles que são bons de Bíblia, que conhecem Bíblia, já acharam. Então, se você está perto de alguém com dificuldade, ajude, por favor. Isaías 40, versículo 31. Diz assim: os jovens se cansam e se fadigam. Vocês sabiam que jovem também se cansa? E os moços de exausto caem. Mas olha aí. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Oh, meus irmãos, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que colocam a sua falta de força no Senhor, naquele que é doador de forças, naquele que diz: não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas porque eu te ajudo. Esse é o nosso Deus. Os versículos de 2 a 3 do Salmo relatam algo que está para acontecer. Para acontecer na perspectiva do salmista quando escreveu o Salmo. Diz assim: portanto não temeremos. Eu queria que vocês prestassem atenção, irmãos. Não deixe que nada tire a sua atenção, para que você ouça a palavra de Deus. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Meus queridos irmãos e irmãs, o texto
está falando de uma realidade que pode acontecer a qualquer momento. Eu e você podemos até nos sentir forte em alguns momentos da nossa vida, mas certamente haverá situações que a nossa força acaba, que vem o desânimo, que a ansiedade toma conta, e muitas vezes caímos numa depressão. Quantas afirmações erradas por aí que depressão é do diabo. Mas crente pode ficar depressivo, sim, se não cuidar da saúde espiritual, da saúde psicológica, da saúde física. Se a sua esperança não estiver centralizada nas promessas de Deus. Meus irmãos, haverá momentos que as nossas forças podem se acabar. Há mais ou menos 10 dias atrás, juntamente com o diácono Valdir e o meu amigo Francisco, conhecido como Chico, está ali com a sua esposa, nós gostamos de fazer algo que vocês não gostam, nós gostamos de sair para pescar junto. E o abençoado do meu amigo Valdir não levou os salva-vidas. Nós pegamos um barco e fomos pescar debaixo de uma ponte. Nós tínhamos averiguado, não havia sinal de chuva, sol quente. Eram as 4 e pouco da tarde, quando nós nos dirigimos com o barco para o local onde nós ia pegar algumas curvinas. Começou a anoitecer, veio um vento do lado de Rio Preto, aquele vento fresco, calmo. E eu brinquei com eles e falei para eles, se esse vento virar para o outro lado, vai chover. De repente, apontou uma nuvem pequena do outro lado. Deu um relâmpago, mas era uma nuvem muito pequena, não assustava. Como anoiteceu, de repente veio um vento muito forte. E junto com o vento já havia pancada de chuva, relâmpagos e trovões como eu nunca vi. Uma chuva muito forte. E nós estávamos só com 2 remos, um motorzinho elétrico, para quem pesca sabe bem disso. Não estava com motor de popa, um motor forte. E nós estávamos amarrados com uma cordinha fina, em um arame, no pilar da ponte. E do outro lado, uma cordinha também fina. E graças a Deus o Valdir tinha levado uma corda, que a esposa falou, leva pelo menos a corda. Né? E ele levou a corda. E ele jogou essa corda por cima de um pilar aberto, que tinha uma ponta do pilar. E ele ficou de lá em pé, mais ou menos 30, 40 minutos, segurando essa corda. O irmão Chico ajudando. E eu do outro lado, para não mudar a força do barco. E depois, irmão, mais ou menos uns 30 minutos de chuva, onda, água entrando naquele barco. Muita oração e desespero. Eu já tinha entregado minha vida mais uma vez para Deus. Eu disse, Senhor, eu não vou ver a igreja reaberta. Eu não vou ver minha esposa. Eu não vou ver minha família. Está em tuas mãos a minha vida, faça o que o Senhor quiser. Eu só escutava os gritos do irmão Valdir. Senhor, nos socorre. Tem misericórdia de nós. E quando ele parava de gritar, começava o pastor. Irmão, desespero total. As minhas forças foram se acabando, as forças dos nossos irmãos ali foram se acabando, nós começamos a tremer, e eu entrei em desespero. Momento de terror. Não é mais medo, é assombro. E nós clamando pelo sangue de Jesus. E a corda do outro lado que eu segurava, quebrou. Nós não tinha nada para nos salvar, a não ser Jesus. E quando aquela corda quebrou, o barco começou a descer, o vento começou a cessar, a chuva começou a parar, e o barco desceu e foi se acalmando ali naquele lugar. O pastor Ciência estava no outro barco, mas estava em condições melhores, junto com um amigo lá. Estava também de colete, mais preparado do que nós. Saiu primeiro, depois nós saímos. E mantendo ali o distanciamento social, oramos ao Senhor.
agradecendo ao Deus que tem todo o poder no céu e na terra sobre a natureza, sobre as nossas vidas, de nos proteger, de nos livrar, que tem toda a força e que restaura também as nossas forças, como Ele restaurou naquele momento. Queridos e queridas, seja qual for a situação, uma tempestade ou a terra tremendo, sendo abalada, como o Salmo descreve aqui, por um grande terremoto, não existe força suficiente em nós, nem em mim, nem em você. Todos nós seremos abalados, nós somos humanos, somos limitados, somos pecadores. Vamos com certeza precisarmos do Deus Todo-Poderoso, que é infinitamente mais forte do que qualquer um de nós. E Neemias declarou que em meio à tristeza, em meio aos momentos difíceis da vida, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Que você possa, querido irmão e querida irmã, reconhecer que o nosso Deus é refúgio, é proteção, mas é Ele também que é doador de forças. Mas a terceira certeza que nós podemos cantar é que somente Deus é o nosso socorro bem presente. O nosso Deus não fica distante de nós em nenhum momento. Naquele momento de tempestade, Deus estava conosco no barco. Como Ele estava com os seus discípulos no meio daquela tempestade, e que eles achavam que o barco ia afundar, Jesus estava dormindo, mas Ele estava lá. Deus sempre está conosco no barco. Mesmo que venha ainda momentos de angústia nesse ano, no ano que vai entrar, Ele está próximo de nós para nos socorrer. Todos nós precisamos conhecer que em tempo de tribulação e aflições, que Deus sempre está no controle. E por isso, somente Ele pode nos socorrer. É socorro bem presente. Eu queria convidar você para abrir a Bíblia no Salmo 121. Nós vamos ler todo esse salmo. Eu queria que fosse um desafio na sua vida você decorar esse salmo no ano de 2021. Já que você vai entrar esse ano com essa mensagem trazida aqui pelo pastor. Se Deus permitir, vocês não me ouvirão mais pregando esse ano. E nem sei se no ano que vem, só Deus sabe. Mas eu queria deixar esse salmo com vocês. E o desafio de vocês decorar esse salmo. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Você crê nisso? Amém? Mas ainda no Salmo 23, Davi vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E Davi agora fala na primeira pessoa. Porque tu estás comigo. Você pode falar agora? Porque tu estás comigo.
certeza, convicção de que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, força, poder, presente como socorro em todos os momentos da nossa vida. Eu quero concluir chamando a sua atenção para os versículos finais desse salmo. Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele, e somente Ele, é o Deus que se encarnou. Ele desceu dos céus e se encarnou e veio habitar conosco. E nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Isso é Natal. Deus cumpriu a sua promessa. Por isso nós podemos celebrar. Por isso que nós podemos adorá-lo. Porque Ele deixou a sua glória e se fez como um de nós, mas sem pecado. Ele sentiu a nossa dor, sentiu o nosso medo, sentiu a nossa insegurança, sentiu a nossa angústia, sentiu os nossos pecados, mas sem contudo murmurar, sem contudo pecar. Entregou a sua vida por nós, derramando o seu sangue pelos nossos pecados, morrendo lá na cruz do Calvário, mas ressuscitou e está sentado à destra do Pai, o Deus Todo-Poderoso. E de lá, Ele enviou o seu Espírito Santo para tabernacular conosco, cumprindo a sua promessa, que estaria conosco todos os dias, até o fim deste século. Nem pandemia pode nos causar terror, porque Jesus prometeu estar conosco, aleluia. E Ele mandou o seu Espírito para habitar na vida de todo aquele que foi alcançado pela graça salvadora. E essa é a certeza que nós temos, a convicção, porque nós sentimos essa presença gloriosa na nossa vida. E eu quero lembrar você, são as últimas palavras dessa mensagem. As palavras que Jesus disse já no final do seu ministério. Que muitas pessoas, de muitos movimentos por aí, que decreta, que determina, esqueceram. De que Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu para vencer, mas nós vamos passar. Nós vamos ter luta, nós vamos ter pandemia. Nós vamos ter guerra, vamos ter tremores de terra. Vamos ver muitas coisas ainda, meus irmãos. E quando Jesus falou sobre isso, Ele disse, ainda é o princípio das dores. Mas nós temos Jesus. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E nós temos essas promessas preciosas da palavra de Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nessa hora. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque há dias que o Senhor colocou esse texto no meu coração. E o Senhor não só colocou, como o Senhor fez eu passar pelas provas, pela necessidade de ser refugiado, de ser renovado as forças pelo Teu poder. E Tu, como socorro bem presente, o Senhor livrou eu, os meus amigos, o Senhor me livrou de num acidente na sexta-feira, o Deus de quebrar a perna, o joelho, ou de ter perdido a vida, ficando apenas alguns arranhões. Mas, Senhor, muitos dos irmãos aqui presentes teriam muitos livramentos para contar. Teriam, Deus, muitos testemunhos para dar daquilo que o Senhor fez por eles neste ano de 2020. Senhor, nós queremos Te agradecer pela Tua mão de graça que não falhou, pelo Teu socorro que não faltou, pelo Teu refúgio, lugar de proteção que não faltou.
e pelas forças que o Senhor renova a cada dia que levantamos da nossa cama. A cada dia que vamos para o serviço, para o trabalho, correndo o risco de sermos contaminados por essa enfermidade do Covid. Mas o Senhor está conosco. Mas o Senhor está conosco também quando estamos na cama, quando estamos no hospital, que mesmo que venhamos a ser contaminados pelo Covid, o Senhor estará conosco. A nossa fé está em Ti, Senhor. Porque a fé que nós temos é a fé salvadora. A certeza de que se morrermos aqui, é uma morte apenas física, porque partimos diretamente para a glória, para estar contigo para sempre. Oh Senhor, consola os nossos corações, renova nossas esperanças, Senhor. E que agora, Senhor, a tomarmos o sacramento da ceia, o Senhor esteja renovando, completando esse renovo de esperança para prosseguirmos, porque são os meios de graça que o Senhor deixou, a palavra, a oração, o batismo e a santa ceia. Por isso, Pai, nós oramos confiante e entregamos, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão de viagem nas Tuas mãos. Nosso irmão Paulo com a irmã Maria, a nossa irmã Aparecida Paro, nosso irmão Diogo que está se recuperando de uma cirurgia com a sua esposa e com o seu filho. Oramos pelo pastor Mário, pela recuperação da irmã Márcia, Senhor, que se recupera também de uma cirurgia. Oramos por aqueles que estão enfermos, que estão também de viagem, nós não sabemos. Derrama da Tua misericórdia, Senhor. Fica conosco. E nós oramos agradecido no nome bendito de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queria convidar os irmãos para o nosso segundo momento, que é da Santa Ceia. Eu queria convidar os nossos presbíteros que pudessem vir à frente. Eu vou estar ministrando daqui para que a gente possa manter aí o distanciamento, ok? Abram a Bíblia no Novo Testamento. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 11, versículo 23 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que Deus aplique a leitura da sua palavra em nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, esse é um momento muito sublime, é um momento de reflexão, é um momento de lembrança, em memória de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ele nasceu,
viveu entre nós, como vocês já ouviram nessa noite, mas ele sabia para que veio. E ele sabia que ao chegar aos 36 anos de idade, ele ia para o Gólgota. E ele ia ser julgado inocentemente. Que ele ia ser açoitado. Que ele ia ser cuspido. Que as suas vestes seriam rasgadas. E que ele seria pendurado numa cruz por pregos. E que uma coroa de espinhos seria colocada na sua cabeça. E que o seu sangue ia ser derramado por mim e por você. Como preço pago pelos nossos pecados. Mas Jesus, antes dessa hora chegar, antes desse acontecimento chegar, Jesus reuniu com os seus 12 discípulos. E Judas, o traidor, estava lá. E ele amou, diz a palavra de Deus, que ele amou a todos até o fim. Mesmo Jesus sabendo que Judas o trairia, Jesus chamou todos eles para que estivessem com ele na transição da Páscoa para a Santa Ceia. E ali Jesus deixou claro que o Cordeiro de Deus, que era esperado, que foi tipificado na Páscoa, a partir daquele momento, não seria mais necessário ser morto. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era ele, e ele estava ali para ir para o Calvário, morrer em nosso lugar. E ele agora ele faz essa transição da Páscoa. E ele toma o pão e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Vocês agora devem, todas as vezes que se reunir, comer o pão, lembrando do meu sacrifício. E vocês vão ter que fazer isso até que eu volte. E vocês vão ter uma missão, anunciando que eu vou voltar para buscar a minha igreja. E depois ele tomou também o vinho, o suco da uva. E ele diz: este é o meu sangue que é derramado por vós. O sangue da nova aliança. Ele não tinha morrido, mas ele estava indo para o Calvário. E agora ali, o vinho, o suco da uva, passaria a ser o símbolo daquele ato do qual ele ia passar e passou. E hoje, por ordenança do Senhor, nós podemos consagrar o pão, o suco de uva, ao Senhor, para relembrarmos o que Ele fez por nós. O pão não é o corpo de Cristo, nem o suco da uva é o sangue de Cristo, como alguns ensinam. O pão não deixa de ser pão, nem o suco de uva deixa de ser suco de uva, e nem de ter gosto de uva. Mas nós cremos no poder do Espírito Santo, que está presente em nós, que está presente aqui, e que ao orarmos, o Senhor, Ele abençoa esses elementos, com essa presença espiritual, edificando e fortalecendo as nossas vidas, e renovando a nossa esperança, naquele que é o nosso socorro bem presente, que nos refugia e que nos doa força. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar, consagrando os elementos ao Senhor. Mas é momento também de você orar. Fazer uma reflexão da sua vida. Não para não tomar ceia, mas para tomar ceia. Examine-se, pois, o homem. E depois, coma e beba do cálice. É para você fazer isso, não é para deixar de fazer. Então confesse a Deus. Peça perdão pelos seus pecados, porque seus pecados todos já foram perdoados lá na cruz do Calvário. Uma vez para sempre. O sacrifício de Cristo foi único, uma vez só. Não vai ter outro. Mas em obediência, Ele nos manda confessar e pedir perdão. E a ceia vai te dar força. Se for um pecado que você precisa acertar com o teu irmão, com o teu cônjuge, com o teu filho,
ao sair daqui, você precisa fazer isso. Por isso que você precisa da ceia. A ceia, ela também nos restaura, ela nos cura, ela nos fortalece. Porque é um dos meios de graça, como a Bíblia, a oração e o batismo. Então nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos agora que com o poder do teu Espírito Santo, tu consagra esses elementos, Senhor. O pão e o suco de uva. Para que possamos tomar. E a tua presença, a presença de Cristo, nesses elementos, possa nos fortalecer, nos renovar, nos curar de traumas. Ó Deus, tirar toda a angústia do nosso coração. E nos abençoar para que possamos terminar esse ano e entrar nesse novo ano. Confiante, cada vez mais, de que o Senhor é Deus. E de que o Senhor cuida de nós. E de que o Senhor voltará para nos buscar. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, quando esteve com os seus discípulos, ele pegou o pão diante deles, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois de ter ceado o pão, ele pegou também, tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor, nós vamos agora comer do pão e depois beber do cálice. Só que a nossa ceia hoje vai ser um pouco diferente. Vocês estão vendo aqui que não estão nas vasilhas adequadas que nós usamos, mas em vasilhas adequadas para o momento, né, presbítero Rafael? E todos vocês que são membros de uma igreja evangélica, que são batizados, professos, que estão em comunhão com Deus e com a sua igreja, você pode comer do pão e beber do cálice. Essa mesa é a mesa do Senhor, não é da Igreja Presbiteriana do Brasil. É a mesa do Senhor. Então você pode comer do pão e beber do cálice. Agora, se você ainda não é um convertido ao Senhor, se você não sabe discernir o corpo de Cristo lá na cruz do Calvário, e o corpo dele como igreja, né, sendo ele o cabeça, se você não é batizado ainda, você deve se omitir, né, dessa mesa, mas nós não podemos proibir você, tá bom? Então que o Senhor nos abençoe. Quero convidar o presbítero André para monitorar aqui junto, para que as pessoas só peguem o seu pão, né, com distanciamento, como também depois aqui o copinho. Fique de olho, né? Tá. Você pode vir com a família aqui. Então você vai vir aqui pegar o pão, um por um, tá? Mantenha aqui o distanciamento, não vamos ficar aqui, porque, irmãos, isso é uma questão de saúde, né? Nós estamos tomando todos os cuidados, né? Diante das câmeras ou não, nós temos que fazer isso, ok? Então, para o nosso próprio bem. Então, vamos começar pelos mais idosos. Você que se sente um mais idoso aí, pode vir com a sua esposa, com seu filho, se você tiver, pode vir aqui à frente, pegar o pão e pegar também o suco da uva. Os irmãos já podem se deslocando aí, né, e vindo. Todos que estiver junto na cadeira, aí já pode sair e vir. E espere para nós cearmos juntos.
Pão da vida, pão dos céus, pão celeste é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino e eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Queria pedir aos presbíteros também que pudessem se achegar, pegar o pão e o cálice. Sempre eu sirvo eles, mas hoje eles vão se servir. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos do pão. Senhor, obrigado por esse momento. Esse momento que nós podemos cear contigo, comer do pão, que fala do teu corpo, que foi entregue por nós na cruz do Calvário, mas que fala também que nós somos corpo, que nós somos igreja, e que tu és aquele que venceu a morte, que ressuscitou, depois do teu corpo ter sido entregue por nós, teu sangue ter sido derramado. Agora, Senhor, tu é o cabeça da igreja. E nós somos corpo, somos igreja. E agora podemos, ó Deus, anunciar que o Senhor voltará. Que o Senhor está conosco, que o Senhor vem nos buscar. Pai, obrigado, porque podemos nos renovar nesse momento, através da ceia, em nome de Jesus. O Senhor também tomou o cálice, e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. Em memória do Senhor, tomemos do cálice. Pedir para o presbítero André estar orando, agradecendo por esse momento, pelo sangue, pelo perdão dos nossos pecados. Em seguida nós vamos estar cantando um hino que vai ser também projetado, então vocês já vão deixando no jeito aí, cantar o hino Noite de Paz. E depois a oração final e a bênção e os avisos, não vocês sentem, porque nós temos algumas recomendações para dar. Oremos. Senhor, nós te louvamos por esse culto, por essa maravilhosa reunião, Senhor. Nós queremos nos reunir novamente com todas as nossas alegrias, com todos os nossos irmãos, mas ainda sabemos que não é possível. Senhor, perdoe a nossa ansiedade, perdoe as nossas preocupações, perdoe os nossos medos e temores e tudo aquilo que tem te desagradado, Senhor. Restaura-nos, lava-nos com o teu sangue. Nós agora, Senhor, nós celebramos um sacramento muito precioso. Todos são, mas esse em específico, o Senhor ordenou que fazêssemos em memória do Senhor. Nós fazemos, Senhor. Fazemos crendo que o Senhor morreu por nós. Fazemos crendo que o Senhor irá voltar para ressuscitar, buscar a tua igreja.
E nós cremos, Senhor, que no teu tempo, no tempo que o Pai designou, o Senhor voltará. A ti nós louvamos, te damos glória e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em pé, nós cantaremos Noite de Paz. E que essa semana, principalmente no momento de festa com sua família, você possa lembrar que a festa não é sua, que a festa é de Jesus. É o momento da família reunida, poder louvar, celebrar, porque Deus cumpriu as suas promessas, mandando o seu filho vir a esse mundo. Não se esqueça disso, não deixe que a alegria, a comida, os presentes, tire o privilégio daquele que deve receber o presente. Que o presente é para ele, não é para nós. Mas também não deixe de receber e de dar presente. Cantemos ao Senhor. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor. Lindos anjos mandados por Deus anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo eis a luz. Sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Aleluia. Queria pedir que antes da oração final, um diácono trouxesse um barrufador com álcool aqui, para que eu possa desinfetar as mãos. Tá? Então eu fico agradecido. Irmão, nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esse momento. E eu estarei depois ministrando a bênção. Muito obrigado, diácono Valdir. Pode deixar aí. Muito obrigado. Pôs mão vigia para isso. Depois fica tocando aí na mão de um de outro. Que a gente possa se cuidar. Pois o presbítero Jean vai estar me ajudando aqui nos avisos. Tá bom? Foi isso combinado, né? Tá? O presbítero Jean, ele é secretário do nosso conselho. E nós temos algumas recomendações para fazer para os irmãos aqui. Tá bom? Então, vocês sentem aí alguns minutinhos só. Nós estamos dentro do nosso horário, né? Terminar. Querido Deus, nós te louvamos. Te agradecemos por esse culto. Te agradecemos pelo Senhor aquietar o nosso coração. Pela palavra recebida. Pelo sacramento da ceia. Pela volta da igreja, Senhor. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor cumpra as tuas promessas. Sabemos que o Senhor não falha. O Senhor não é homem para que minta. Mas que o Senhor nos dê essa confiança, essa certeza de descansar no Senhor. Fica conosco, Senhor. Agora, nesses dias de festa, nesse final de ano, não nos deixe só.
Cuida do nosso coração, Senhor. Tira toda a ansiedade, que nós possamos descansar no Senhor, em oração, colocando tudo aquilo, Senhor, que o nosso coração deseja, que a nossa mente pensa, aos teus cuidados. Nós oramos, Senhor, por cada visitante, te agradecemos pela vida de cada um que está aqui conosco, Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor leve eles e leve cada um de nós debaixo dos teus cuidados nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Então vocês podem se assentar. Irmãos,